Olá, meu amigo, minha amiga. O filósofo Hegel, há uns 200 anos atrás, mais ou menos, refletindo sobre uma série de pensamentos de outros filósofos lá atrás, da Grécia Antiga, dizia que você é aquilo que você faz. Portanto, se você mexe com pedras, você mexe com tijolos, você constrói prédios, casas, você é um pedreiro, você é um construtor. Se você salva pessoas, cuida da saúde das pessoas, você aplica remédios, injeções, operações, você é um médico, você é um enfermeiro, você é uma pessoa dessa área. Agora, se você pratica crimes, se você pratica bandidagens, você é um bandido. E se você é um bandido da vida política, você é um criminoso político. Você é uma pessoa que pratica os crimes contra muito mais pessoas. É o que faz o clã Bolsonaro. Portanto, eles não nos dão trégua nem num domingão. Eles estão o tempo todo só pensando em crimes e cada vez mais que realizam crimes, eles pensam em praticar outros crimes. E sabem que a cadeia pode ser o destino de muitas dessas criaturas, como aconteceu com o senhor Jair Messias Presidiário, que junto com a Sorcrim está mais uma vez testando as nossas instituições. A realidade para essas pessoas não está nada fácil, porque ao final dessas eleições vão ficar mais enfraquecidos politicamente e vão fugir do Brasil os que ainda estão aqui soltos no nosso país, como será o caso do senhor Flávio Bolsonaro, que eu tenho sempre apontado aqui para vocês. Ele, mais uma vez, está funcionando como uma ferramenta para testar o ministro Alexandre de Moraes e testar o Supremo Tribunal Federal. E o que deve fazer o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República, em relação a mais uma quebra de uma medida cautelar que se deu ontem? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Trarei aqui imagens muito interessantes das nossas andanças aí, umas coisas muito legais que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha conhecer o nosso portal, interaja com as outras pessoas, mandando seus comentários, participando do nosso chat, que eu sempre abro antes de entrar no ar aqui com vocês, na hora do almoço e sempre às 17h40. Enfim, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e prestigia também nosso clube de membros, nosso canal de cortes. Eu sempre coloco essas informações no primeiro comentário aqui do nosso portal. Lá você vai poder encontrar também um abaixo-assinado para você reforçar aí a nossa caminhada nesse processo de 2026, que tem coisas muito interessantes que eu irei compartilhar aqui com vocês também, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, ontem eu comentei com vocês sobre esse episódio aqui do senhor Flávio Bolsonaro. E aí ele se apresentou ali falando de uma carta que o pai teria escrito e depois ele publicou essa carta nas suas redes sociais. Uma carta, sempre aquela mentirada total. Porque essa gente não tem proposta de absolutamente nada, né? É uma coisa incrível. Eles mexem sempre com o medo, o pânico moral, o pânico sexual, o pânico espiritual, sempre uma coisa assim, dizendo para as pessoas se elas votarem na esquerda, votarem no Lula, votarem no PT, que o Brasil vai acabar. O Brasil vai virar uma coisa ruim, vai virar uma coisa infernal. E, com medo, as pessoas acabam votando nos vigaristas que não têm absolutamente nada a apresentar no seu medo, o pânico, né? E aí, ontem ele veio com essa história aqui. Isso foi, gente, certamente a quebra de uma medida cautelar. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes ele já tinha determinado lá atrás, esclarecendo dúvidas do que poderia ser feito, o que não poderia ser feito pelo criminoso, ele colocou aqui, ó, nos despachos, nos autos da petição 14.129, em decisão de 17/7/2025, em face da tentativa de obstrução de justiça, coação no curso do processo e atentado à soberania, determinei ao réu Jair Messias Bolsonaro, entre outras medidas cautelares, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros impostas a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se, Brasília, 21 de julho de 2025. Então,
A quadrilha já está cientificada. Gente, eles querem testar, eles querem que o ministro Alexandre de Moraes faça exatamente o que o ministro vai ter que fazer. Ele vai ter que, porque agora o deputado Lindbergh Farias fez essa provocação. Lindbergh pede revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro após carta. É um jogo que mexe com a política, com o direito, mas mexe sobretudo com a política. Porque o que eles querem no final da história? Que o ministro, ao decretar a prisão de Bolsonaro, ele sai da prisão domiciliar e ir lá para Papudinha, que eles digam: estão vendo, o ministro Alexandre de Moraes está perseguindo só porque o Bolsonaro deu uma cartinha para o filho. Enfim, vão querer criar uma celeuma para dizer mais uma vez que são perseguidos, coisas que tais. Olha, mas eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes vai ter que levar em consideração esse tipo de situação. Ou simplesmente ele vai fazer o que determina a lei. Aqui, já há um tempo atrás, a gente já via o Bolsonaro quebrando uma série de medidas cautelares e, portanto, ele teve mais restrições. Aqui, ó, essa matéria aqui é de 24 de novembro, agora de 2025. Vamos ver um trechinho dela aqui, vamos ver se dá para pegar. Então, aqui, ó. Primeiro, olha lá para o dia 18 de julho. Aí o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso da tornozeleira. Então é o seguinte, olha aqui tá, nem vou colocar toda a matéria, está aqui só os descumprimentos das medidas cautelares. Em 18/7, Moraes determina o uso de tornozeleira eletrônica e outras cautelares. 21/7, Bolsonaro descumpre proibição do uso de redes sociais. 3 de agosto, Bolsonaro descumpre novamente proibição de redes sociais. 4 de agosto, Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro. 21 de novembro, Bolsonaro viola tornozeleira eletrônica. 22 de novembro, Moraes decreta prisão preventiva de Bolsonaro. Então, estão testando, gente, estão no mundo da delinquência, da bandidagem total, né? Agora, estão esperando o contato e eu acho que o contato terá que vir, né? Não tem, gente, a lei é clara, né? A regra é clara, não tem como. Nesse vídeo do Flávio Bolsonaro, no final ele fica com o olho cheio de lágrimas, eu comentei com vocês, né? Como é que é o comportamento dessa gente. E aí o seguinte, ele indo circulando por aí, o que se vê, deixa eu ver se o áudio não está muito alto, é sempre esse discurso do pânico, eles não têm nada para apresentar. Vamos ver o trechinho aqui da última aparição dele. E a gente que é da família sofre. Sofre porque é perseguido. E só é perseguido quem faz o bem. Não, o bandido. O bandido também. Peraí que ver o áudio aqui, gente. E aí foram impostas, né, dentro do inquérito que investiga o áudio aqui. A atuação de Bolsonaro. De vez em quando acontece isso, né? O áudio se sobrepôs aqui. Mas vamos voltar aqui ao criminoso, o filho do criminoso, né? O criminosinho, o filho do criminosão. Só é perseguido quem tem um legado para deixar. Olha, bandido é perseguido. Bandido é perseguido pela polícia, pelo Ministério Público, pelas autoridades, pelo cidadão comum, que tem o direito de prender bandido em flagrante também. Então, esse discurso é sempre o discurso do pânico, né? Não tem nada para apresentar, gente. O que um bandido pode apresentar para uma sociedade? A não ser, olha, fiquem calma aí que eu vou roubar vocês, né? Devassa expõe antros de corrupção em governo bolsonarista no Rio. Essa aí é a coluna do Bernardo Melo Franco hoje, nesse domingão. Ao decretar novas prisões, juiz relatou sangria das verbas públicas na gestão Cláudio Castro. O Bernardo Melo Franco, ele deixa muito claro aquilo que a gente já sabia. Olha só o time que está aqui, os amigos de Flávio Bolsonaro. O Márcio Canella, que foi em cana, o Bacelar, que está preso, e o Cláudio Castro, que vai ser preso. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro já sabe disso. Não tem como ele escapar. O antro de corrupção dessa Orcrim é um negócio gigantesco. A frase é do juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada em organização criminosa. Abre aspas. O Estado do Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço e descobriu que ainda havia uma caixa de gordura. O magistrado decretou a prisão preventiva de 6 envolvidos em fraudes do Instituto Rio Metrópole, criado para elaborar projetos de transporte, saneamento e habitação. O órgão foi transformado em mais um sorvedouro de dinheiro público. A operação de quinta-feira desmantelou um esquema que desviou ao menos 86 milhões de reais. Entre os presos está o presidente da autarquia, nomeada pelo ex-governador Cláudio Castro. Também foram em cana o pai e a cunhada do deputado estadual Alexandre Knoploch, que é bolsonarista, né? Diga-se de passagem. Também foram em cana, enfim. Ele se apresenta nas redes como casado, pai, evangélico, conservador,
de direita e pela família. Ou seja, é o padrão do vigarista bolsonarista. Em decisão, o juiz Rubioli descreveu um quadro de assalto aos cofres fluminenses, o que se vê um cenário de total aparelhamento espúrio do Estado, sangria das verbas públicas, apadrinhamentos e toda a sorte de ações que levaram o mesmo à bancarrota. A devassa no Instituto Rio Metrópole teve origem em autorias instauradas pelo governador em exercício. Na verdade, auditorias, né, que ele queria escrever aqui. Ricardo Couto. Em pouco mais de 100 dias, o desembargador demitiu 4.000 funcionários fantasmas. É um negócio impressionante, né? Você demitir alguém que não existe. Demitir funcionário fantasma, o sorvedouro de dinheiro, né? Agora pretende fechar uma dezena de secretarias que serviam como cabides de emprego para paniguados de Castro e seus aliados na Assembleia Legislativa, ou seja, todos bolsonaristas, né? Então ele vai comentando aqui sobre o que está acontecendo. E isso aí, gente, tem que ser sublinhado, que nós estamos diante de um Morcrim do clã Bolsonaro, a filosofia criminosa bolsonarista. Sóstenes e outros 2 deputados do PL são laranjas de Valdemar em emendas de jornal. E é o seguinte, o Silas Malafaia já sabe que o Sóstenes está muito encalacrado. E ele já está precavendo as pessoas desse universo que ele terminará na cadeia também. É disso que se trata. E está vindo com essa lenga-lenga aqui, vamos ver. Afirmar aqui, Sóstenes já está condenado por Flávio Dino. Por isso é importante manter o mandato de Sóstenes como deputado federal. Ele está fazendo já a campanha do Sóstenes, né, como deputado federal. Porque se o Sóstenes perder a imunidade, a situação para ele fica mais complicada, né? Olha a covardia dessa Polícia Federal de Lula. Foram na casa agora desse pecuarista rico que comprou a casa do Sóstenes. Como o dinheiro não era muito, espalharam o dinheiro na mesa para dar ideia de grandeza. Isso é uma covardia. É interessante, né? Um pecuarista rico, aí ele vai lá em Ituiutaba, numa rua em Ituiutaba, e fala, quer saber do negócio? Eu, como sou um pecuarista rico, eu vou comprar uma casa em Ituiutaba, numa rua residencial, uma casa com uma casa qualquer, para fazer o quê? Absolutamente nada. Que um pecuarista rico não vai morar numa casa em Ituiutaba, a casa pelo menos que está sendo apresentada ali. Então esse advogado está encalacrado, ainda foi apanhado com dinheiro, né? Enfim. Orçamento fora de ordem, gente. Uma coisa que nós todos progressistas temos que fazer é atacar esse orçamento secreto. Outra coisa também é cobrar do senhor Paulo Gonet que se movimente. Gente, aqui nas redes sociais, você sabe, né? Eu já fiz uma série de representações, mas a representação de um cidadão tem um peso. Agora, sendo parlamentar, ela tem outro peso. Tem outra coisa, né? O que nós falamos aqui, até a assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República finge que não vê. Eles não acompanham o que nós falamos aqui. Mas no parlamento não tem jeito, né? Uma vez ocupando a tribuna e cobrando diretamente as instituições daquilo que elas são obrigadas a fazer, tem um outro perfil. E é o que faremos aqui se a gente chegar lá na frente. Não vai dar para essa gente ficar ignorando, não. E o nosso papel é totalmente diferente desses golpistas, porque os golpistas de direita, eles querem destruir as instituições. Nós queremos é que as instituições funcionem, e funcionem como a lei determina, a Constituição determina. Então, olha, nos aguarde aí, porque essa gente vai ter muito... vão ter que escutar muita coisa aí, vão ter que trabalhar, né? Bom, gente, eu estou dando uma circulada pelo Rio de Janeiro, como vocês sabem, nós estamos nessa caminhada de 2026, graças ao apoio de vocês, né? E tem uma coisa muito interessante que pouca gente sabe. Existe um polo petroquímico aqui no Rio de Janeiro que está ainda meio atrofiado. E ele precisa ser movimentado, precisa ter mais investimentos aí. O presidente Lula já esteve aqui, mas eu também dei uma circulada aqui. Espalhadas pelo Brasil. Gente, isso é uma coisa que, se estiver bem desenvolvida aqui no Rio de Janeiro, vai servir para o Brasil inteiro. E aí, por conta de vocês estarem apoiando, enfim, já estou fazendo algumas andanças, eu estive em Macaé. Então, eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito interessante que eu vi por lá, tá? Serve para todos nós aqui no Brasil inteiro. Vamos lá. Olá, meu amigo e amiga. Eu estou hoje num formato diferente, porque eu estou circulando, você sabe que nesse período de batalhas, é muito importante estar conversando com as pessoas tete a tete. E hoje eu estou aqui em Macaé, um município muito interessante, um município que é também base da Petrobras, tem muita gente consciente, muita gente que está... Bom, eu vou passar para frente porque eu coloquei esse vídeo aqui no nosso canal de cortes, tá? Mas esse trecho aqui que eu queria mostrar para vocês. Coisa que a gente vê na televisão, né? Que você encontra em áreas, em países como o Japão, onde as pessoas fazem uso disso, enfim. Fica muito interessante.
Mas aqui no Brasil, isso eu ainda não tinha visto. Estou vendo um banheiro autolimpante, meu amigo, minha amiga. Olha que ideia interessante para todos os lugares no Brasil que tem orla, né? E que tem ali um posto policial, porque é importante ter um posto policial perto disso também. Pela primeira vez aqui em Macaé. Então fiz questão aqui de compartilhar com vocês. Meus amigos, não é coisa do Japão, não, é coisa aqui do Brasil. Aqui tem as regras, né? Manual de instruções, mas só está em português. Então a gente está aqui, a luzinha está verde, está liberado. Então, a gente abre aqui, e aí o banheiro autolimpante, ele aparece aqui. E aí você vê aqui, ó, ele é autolimpante porque tem um chão aqui que deve sair água, deve sair essas coisas. Não vou ficar aqui dentro para ver esse banheiro autolimpante, né? Mas aqui de inox, equipamento aqui de alta resistência, né? Permite aqui que o banheiro seja higienizado, a porta está fechando aqui. Parece, enfim, é banheiro de segurança máxima, né? Embaixo tem um botão de emergência. Opa! Este é um serviço oferecido pela Prefeitura de Macaé, através da Secretaria de Serviços Públicos. A seguir, algumas informações sobre o uso. Ao entrar, a porta trava automaticamente e para sair, aproxime sua mão do sensor com a etiqueta verde ao lado da porta. A dispensação dos produtos ocorre através de sensores. O papel O espelho não estava muito... Porque é a área litorânea, né? Então pega aquela maresia, né? Mas, enfim, lugar super digno, né? higiênico deve ser jogado diretamente dentro do vaso sanitário. Muito bom. Após a utilização, o banheiro deve ficar vazio para o processo de higienização. Beleza. Certifique-se que recolheu todos os Um negócio digno, né, gente? Não dá pra gente sair? Caso você necessite de ajuda em alguma emergência, acione o sensor vermelho próximo. Você vai abrir a e porta? abrirá. Abre-se as portas da esperança. Em nossa cidade. Interessante, né? Aí. Legal. Tá aí. Mais um trechinho para vocês de nossa caminhada aqui pelo Rio de Janeiro, graças ao apoio que vocês estão dando, viu? Então é isso aí, eu coloquei esse vídeo todo lá no nosso canal de cortes, tá? Lembrando que você que está querendo apoiar pessoas como esse que vos fala aqui para enfrentamentos institucionais, olha, o link aí está no primeiro comentário, tá? E nos próximos vídeos vou tentar colocar também o QR Code. É legal você dar uma visitada aqui que você verá também outras candidaturas que estão aí, como é que as pessoas estão se movimentando, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, muito obrigado e mais tarde a gente volta, tá bom? Um abraço, tchau.